felizes, alegres, para a honra e glória do nosso Deus, estarmos reunidos novamente. De fato, isso é resposta das nossas orações, prova da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria de convidar então você
abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 84, verso 1 e 2. É um salmo propício para o momento no qual Davi faz uma compilação de um salmo de Corá, no que se refere à saudade do templo. Exalta a alegria, a felicidade, a satisfação de estar na casa de Deus. Na ocasião em que foi escrito, Davi estava se referindo ao tabernáculo, casa de oração, onde representava a presença de Deus presente no meio do povo. Hoje nós temos a convicção, a alegria, a certeza de que nós podemos sentir a presença de Deus, desfrutar dessa presença, onde quer que estivermos. A Bíblia nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Foram as palavras de Jesus. E vai além, Deus diz que nós podemos também ter a presença dele na nossa individualidade. Seria o nosso quarto, na nossa casa, onde estivermos, orando a Deus, Deus se faz presente. Nós temos um templo para a glória de Deus, onde nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus, obedecendo uma ordem bíblica, na qual diz que nós não devemos deixar de nos reunir, de nos congregar, como é costume de muitos que têm se perdido pelo caminho. Então, sem mais, gostaria de convidar você a acompanhar comigo o livro dos Salmos, capítulo 84, Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aleluia. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, bendito é o Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade. Atribuímos a Ti este benefício de estarmos reunidos para cultuar o Senhor, cantarmos hinos de louvor, gratidão ao Senhor, elevarmos a Ti as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos, ouvir da Sua palavra, essa que tem poder para mudar o nosso coração, que tem mudado a nossa vida, que tem nos limpado das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Nós louvamos ao Senhor, então, por essa oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui. Supra, meu Pai, as nossas necessidades, cada uma delas. Visita os meus irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual. Visita também aqueles que não poderão estar aqui, que o Senhor possa estar com eles, meu Pai. Suplicamos ao Senhor a sua graça, a sua majestade, a sua glória sobre nós. Esteja conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia ainda comigo, no livro dos Salmos ainda, capítulo 84, no capítulo seguinte. Gostaria de convidar você, mesmo assentados, mas reverentes a Deus, a fazermos a leitura no Salmo 85, do verso 1 ao verso 4. Nós estamos agora na nossa liturgia em um momento de confissão. E é um salmo que fala de confissão, de iniquidade, revela o nosso Deus. Às vezes as pessoas se perguntam: como é que vocês, os cristãos, falam de Deus com tanta seriedade, como se vocês conhecessem Deus em tudo? Olha, a Bíblia tem toda a revelação suficiente para nós sobre Deus. E o livro dos Salmos ele é um livro muito rico, onde fala claramente quem Deus é, como Deus age. E o Salmo 85, ele nos revela algo sobre Deus. Verso 1 ao verso 4, a Bíblia nos diz: pede-se o perdão de Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Verso 4. Restabeleste-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Ainda o verso 4.
Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Então, como eu já falei, este é um momento dentro da nossa liturgia, onde nós temos a rica oportunidade de confessarmos a Deus os nossos pecados. Às vezes você pode se perguntar, mas tão de manhã, será que eu já cometi pecado? Se nós fizermos essa afirmação, nós estaremos mentindo. Eu tenho sempre uma confissão a Deus todas as noites. Eu falo, Senhor, me perdoa, pois hoje, durante o dia, eu te aborreci sobremaneira. Pela manhã a gente faz as nossas devocionais, e esse é um costume nossos cristãos, né? Tomara que seja, fazer as nossas devocionais pela manhã, na qual a gente projeta durante o dia alguns objetivos, sobretudo agradar a Deus em todas as nossas atitudes, nas situações nas quais nós somos submetidos. E chega à noite, quando a gente vai colocar a cabeça sobre o travesseiro e refletir o coração, a gente pensa, puxa, tantos objetivos eu não consegui cumprir. Então nós devemos confessar os nossos pecados diariamente a Deus, todos os momentos, e esse é um momento separado na nossa liturgia para que nós podemos confessar os nossos pecados. A oração dos mais santos, ao longo da literatura cristã, ela foi dedicada a sua maior parte à confissão de pecados. O salmista aqui, ele não é que o salmista está provocando a Deus, mas o salmista ele está relembrando a Deus, não é uma chantagem. Existem vários salmos, várias histórias bíblicas, onde o autor relembra Deus. Não é uma provocação, uma chantagem, o Senhor é isso, então o Senhor vai fazer isso. Não, ele exalta quem é Deus. O salmista aqui começa falando, favoreceste a terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, não Jacó a pessoa de Jacó, mas a sua descendência, o povo de Israel. E aí ele vai exaltando Deus como Deus age. Perdoaste a iniquidade do seu povo. Um tempo atrás o Senhor perdoou, e agora estou aqui diante do Senhor, agora é uma questão pessoal. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. O Ariovaldo Ramos, em seu livro escrito, intitulado Como a Igreja Brasileira, ele tem uma frase muito forte, na qual é uma crítica sobre a situação na qual nós estamos vivendo. Ele escreve o seguinte: Jesus não veio para nos livrar do diabo, mas sim da ira de Deus. Jesus não veio nos livrar do diabo, mas sim da ira de Deus. Todas as vezes que nós cometemos pecado, nós provocamos a ira de Deus. Salmo capítulo 7 vai nos afirmar de que Deus se ira todos os dias. E são os nossos pecados, o pecado da humanidade que provoca a ira de Deus. Então nós temos agora essa oportunidade, confessarmos os nossos pecados. Não é prerrogativa de que Deus só nos perdoa quando nós nos ajoelhamos para orar, mas é costume de nossa igreja, de nossa congregação, orarmos de joelhos, cientes de que nosso Deus nos ouve, seja de pé, assentado, no nosso trabalho, dirigindo, mas quando a gente se ajoelha, a gente se humilha um pouco mais na presença de Deus. Você que tem condição, então, que não se importa, estejamos orando. Após alguns minutos, eu vou quebrar a oração silenciosa com a oração pública de confissão pelos nossos pecados.
Bendito Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que perdoa as iniquidades, um Deus que não nos trata consoante as nossas transgressões. Por isso nós Te louvamos. Louvamos ao Senhor, relembramos o quanto o Senhor é bondoso, quanto o Senhor foi bondoso, continua sendo bondoso ao longo da história, um Deus que perdoa a iniquidade. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Nós temos pecado contra o Senhor no nosso falar, no nosso olhar, no nosso agir. As palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração não é totalmente reto diante do Senhor, mas suplicamos ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, sobre os meus irmãos que estão em casa nos assistindo. Tem misericórdia de cada um de nós. Derrama a sua graça, derrama o seu perdão sobre os nossos corações. Nos faça refletir as nossas ações, os nossos atos, cotidianamente, diariamente, em cada momento, que o Senhor possa estar conosco, meu Pai, suprindo, meu Pai, as nossas vidas, santificando os nossos corações, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso agir. Tem misericórdia de nós. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor Deus é um Deus bondoso, o Deus que nos perdoa, nos lava, nos limpa de todas as nossas transgressões. Nós louvamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma vez mais, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 86, capítulo seguinte, do verso 1 ao verso 4. Salmo 86, verso 1 ao verso 4. Súplica e confiança, oração de Davi. A Bíblia nos diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o seu servo, que em Ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Alegra a alma do Teu servo, porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Este é um momento, gostaria já de convidar o nosso pastor Gabriel, que estivesse à frente. Este é um momento dentro da nossa liturgia, onde nós temos a oportunidade de entregar a Deus os nossos pedidos de oração. Nós sabemos que o que nos rouba a alegria, às vezes, nem sempre são os pecados que nós cometemos. O pecado tem sim poder para roubar a nossa alegria. No entanto, a narrativa bíblica, ela nos ensina que nem sempre o que nos tira a paz, a paciência, o que nos torna aflito, preocupado, nem sempre são os pecados. Nós já confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós invocamos o nome do nosso Deus, e agora nós podemos entregar a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades. Um dia desses eu estava em casa, bem preocupado, ansioso, me segurando para não tomar remédio ansiolítico. E aí eu recorri à palavra de Deus, fui ver alguns testemunhos e cliquei numa palavra bem pessoal, bem positiva, bem direcionada para a situação na qual eu estava passando, sobre aflições. Esperava que a palavra me dissesse: vai passar hoje, amanhã vai estar tudo bem. No entanto, a palavra, Deus usou o nosso pastor, Nicodemos. Aí, eu acredito que essa palavra abençoou várias pessoas também, na qual dizia que no mundo passareis por aflição. Faz parte da vida do justo passar por aflições. Hoje Deus te livra dessa, amanhã teremos outra. Então esse é um momento onde nós podemos colocar diante de Deus as nossas aflições, as nossas súplicas. O pastor Gabriel estará orando. Você que quer colocar diante de Deus alguma necessidade, alguma súplica, esteja de pé, onde nós podemos orar, entregar a Deus as nossas súplicas e as nossas orações. Querido Deus, nós sabemos que há pedras que muitas vezes no caminho nos fazem desistir, nos fazem, ó Deus, tropeçar. Falhamos muitas vezes em palavras, falhamos muitas vezes em ação, no nosso comportamento diante do Senhor.
E diante de tempestades, ó Deus, muitas vezes nós estamos como os discípulos ali no barco. Somos homens e mulheres de pequena fé. Por isso, tem misericórdia de nós, ó Deus. Acode-nos. Nós estamos aqui nos colocando de pé, ó Deus, dizendo que existem lutas no caminho, dificuldades, que nós, ó Deus, não conseguimos transpor sozinhos. E é por isso que nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ser acalentados pelo Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Traz-nos o refrigério que vem do Senhor. O Senhor nos diz na sua palavra que nós podemos crer no Senhor e estar guardados no Senhor. O Senhor fala para nós, ó Deus, que o Senhor nos leva para pastos verdejantes, para águas de descanso, ó Deus. Por isso, refrigera-nos a alma. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, andarmos, mesmo no vale da sombra da morte, certos de que o Senhor está conosco. Nós cremos, oramos e depositamos as nossas esperanças no nome de Jesus. Amém e amém. Os meninos do louvor podem se posicionar. Nós temos, dentro do nosso momento de culto, meus irmãos, um momento de ofertório, onde você pode depositar no gasofilácio, que está ali bem na entrada do templo, o seu dízimo, a sua oferta. Nós estamos ausentes disso, que isso aconteça no momento de culto, mas não deixe de louvar a Deus com a sua gratidão. Nós vamos orar uma vez mais, antes de nós introduzirmos o momento de louvor, agradecendo a Deus pelo seu suprimento. Nós estamos atravessando um momento de dificuldade financeira ao longo do Brasil, do país todo, do mundo todo, em função de tantas adversidades, mas o nosso Deus é um Deus justo, misericordioso, tem nos suprido todas as nossas necessidades. Então nós vamos orar, agradecer a Deus por isso. Ao Senhor, nós louvamos a Ti uma vez mais, meu Pai. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o Deus que tem suprido todas as nossas necessidades físicas, espirituais. Nós louvamos ao Senhor porque os nossos empregos têm sido mantidos, porque o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, fidelidade, tem nos suprido. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso para com as nossas vidas. Nós atribuímos isso ao Senhor, damos graça ao Teu santo nome, pedimos ao Senhor que o Senhor receba, então, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, podemos mais uma vez estar retornando, né? Ano passado a gente teve esse mesmo processo em que a gente foi, voltou, teve que parar de novo, aí voltou de novo. A gente sente falta do presencial. Isso é bom, né? Significa que a gente está em comunhão. E é muito bom a gente poder fazer isso juntos, né? Deus coloca em nós, Ele colocou em mim uma alegria em louvá-lo, em adorá-lo, e fazer isso em comunhão com os irmãos é muito bom. Então eu queria pedir que vocês ficassem de pé.
Uma oferta de amor.
Tito, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 11. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 11. Convido os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura deste texto. Tito 3, de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós já neste momento cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, cultuamos ao Senhor, ó Deus, também por meio de cânticos, da confissão de pecados, ó Deus, a lembrar dos méritos do Senhor na cruz e também participar da comunhão da ceia, e agora nós queremos ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Estamos em momento de culto que é muito precioso, ó Deus, para cada um de nós, porque é o momento mais importante das nossas vidas, esse momento, ó Deus. Por isso, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pedimos isso e suplicamos, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos no momento em que nós estamos inseridos, nós percebemos que não dá para ficar fora das mídias sociais. Não dá para ficar fora das redes sociais, quer você queira ou não. Eu conheço, meus irmãos, uma única pessoa, uma só pessoa mesmo, que não tem celular. É uma pessoa que inclusive é pastor, e ele é pastor aqui em Anápolis, ele não tem celular. Eu não estou dizendo que essa pessoa não tem uma página no Face, no Twitter, no Instagram, não. Ele não tem celular mesmo. Se você quer falar com ele, você precisa ligar no telefone fixo da casa dele. É a única maneira de você entrar em contato com ele. Eu não sei se você sabe o que é isso. Alguém que não tem um celular, né? Nós pastores, muitas vezes, nós somos cobrados hoje porque nós esquecemos de responder um WhatsApp. Às vezes nós deixamos de responder um WhatsApp de alguém. Imagina só alguém que não tem um celular. Olha como é que parece absurdo para nós hoje isso. Alguém não ter um celular, né? Porque isso já se tornou uma realidade no mundo inteiro. Os pesquisadores de mídias digitais, eles falam que a comunidade do Facebook, se fosse um país, já seria o terceiro maior país do mundo. Só ficaria atrás da Índia e da China. O número de pessoas que têm os seus endereços de Facebook hoje é parcial aí praticamente a um terceiro país no mundo. E aí tem um indivíduo, esse indivíduo ele se chama Eric Coleman. Ele escreveu um livro com o seguinte título, Socialnomics.
quando no livro ele vai trazer alguns dados muito curiosos para esse novo momento digital que nós estamos vivendo, esse novo momento das mídias. E ele vai dizer que antigamente, talvez o seu Geraldo vai se lembrar disso, né? Que antigamente, quando se ia vender um produto, você tinha que vender esse produto boca a boca. Você tinha que convencer o outro a respeito daquele produto. Então, era um convencimento que era pessoal. E assim, você convencendo o outro, você ia convencendo essa pessoa até que essa pessoa convencesse outra pessoa e assim aquele produto se tornasse um produto famoso. Era assim que funcionava antigamente. Mas com a revolução tecnológica, ou com a revolução das mídias sociais, você agora pode divulgar o seu produto e uma pessoa pode falar a respeito daquilo que ela está propagando para milhares de outras pessoas. Então, isso aí é uma das grandes revoluções das mídias sociais. Essa foi uma das grandes mudanças, dentre outras, provocadas pelas mídias, né? Um outro detalhe que Eric Coleman traz no seu livro é que a televisão, ela é capaz de transmitir um programa para milhares de pessoas. A TV é capaz de transmitir um programa para milhares de pessoas. E a televisão, normalmente, ela investe muito nisso, né? Mas a mídia social, não. A mídia social, ela é capaz de levar milhões de pessoas a assistirem um programa. É diferente. Não é um programa para milhões, mas são milhões para um programa só. São milhões de pessoas em busca de alguma coisa na internet, são milhões de pessoas em busca de alguma coisa nas redes sociais. E com isso, você vai criar, Eric Coleman vai dizer, vários nichos. O que ele vai chamar de nichos? Ele chama de mercado de nichos. Você tem vários grupinhos dentro do Facebook. Por exemplo, na sua rede de contatos, a sua rede é uma rede que forma um nicho, um mercado de nichos. E cada um de nós que tem ali acesso à mídia social tem um mercado de nichos. Se você tem, por exemplo, uma tendência para um determinado perfil político, você vai acabar achando que o outro lado está completamente morto, né? Por quê? Porque você fez um nicho de amigos ou um nicho de situações dentro da sua rede social que vai trazer para você informações daquilo que você quer ouvir. E aí você pode acabar pensando que então um outro lado, a outra tendência, por exemplo, política, que você é contrária, está morta. Porque você só recebe informações daquilo que você quer. E isso acontece muito. E aí, isso pode acontecer também com o outro lado de amigos, né? De acordo com a sua linha de pensamento. E isso aí vai criar um chamado, segundo Eric Coleman, um mercado de nichos. E geralmente quando um nicho colide com outro nicho, isso dá um curto-circuito, isso dá um grande problema. E nós vivemos, meus irmãos, um momento onde as redes sociais têm ganhado muitos adeptos, até mesmo dentro do aspecto teológico, religioso. As pessoas estão tendo várias tensões dentro do ambiente da mídia social. Nós percebemos claramente que posicionamentos contrários têm gerado, muitas vezes, controvérsias, e controvérsias, muitas vezes, desnecessárias nas mídias sociais. Isso acontece tanto no âmbito religioso, quanto também acerca de outros temas, como a política, por exemplo, que eu citei aqui. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque quando nós nos relacionamos nas redes sociais, nós precisamos entender que aquilo ali também é relacionamento. E eu quero dizer algo muito importante para você na manhã de hoje. A cada dia que passa, é menos provável que você vá continuar fora das redes sociais. A cada dia que passa, é menos provável que você vá fugir das redes sociais. Muito pelo contrário, a cada dia que passa, é mais provável que você vá entrar em mais redes sociais. E você vá se aderir a mais redes sociais. E isso está acontecendo porque nós estamos nos tornando uma geração conectada. E nós precisamos lidar com isso. Fugir não vai ser tão fácil à medida que o tempo passa. Cada vez vai ficar mais difícil você tentar se isolar dessa realidade. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com essa realidade aqui. Nós precisamos aprender
de uma maneira ou de outra, administrar melhor a nossa vida virtual. E esse texto, meus irmãos, na minha opinião, ele nos ajuda muito nesse aspecto. Paulo está escrevendo aqui para um dos seus discípulos, Paulo está escrevendo para Tito, e ele começa essa epístola dizendo que o seu propósito como servo de Deus é de levar os eleitos, aqueles a quem Tito está cuidando, e Paulo quer comunicar aos membros daquela igreja acerca da fé, sobre o conhecimento da verdade, sobre o conhecimento que conduz à piedade, sobre o conhecimento que conduz à esperança. Na verdade, o que Paulo está propondo fazer aqui é, através dessa epístola, discipular tanto Tito, como aqueles que Tito era responsável como pastor. E aí nós vamos perceber que Paulo vai chamar Tito de um verdadeiro filho na fé, porque ambos têm uma fé comum. Ele vai dizer isso lá no capítulo 1, no versículo 4. Depois ele vai falar que Tito, ele está ali em Creta, e aonde ele está iniciando um trabalho, Paulo já havia pregado o evangelho. Paulo pregou o evangelho em Creta. O trabalho estava ali meio incipiente, de repente o trabalho começou a crescer, e Paulo então sai de Creta, e Tito então é o responsável por organizar aquela igreja, por eleger e por constituir os presbíteros naquela cidade. E aí, conforme a instrução do apóstolo Paulo, Tito vai falar aqui, Paulo vai falar, na verdade, para Tito sobre as credenciais dos presbíteros. E quando ele fala sobre essas credenciais, muito semelhantes às credenciais que o próprio Paulo vai falar lá para Timóteo, e eu gostaria até mesmo de destacar aqui uma credencial importante. Paulo vai falar que uma credencial do presbítero é que o presbítero precisa se apegar firmemente à mensagem fiel. Ele vai dizer isso lá no versículo 9 do capítulo 1. E, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, uma igreja, para ela andar de acordo com os princípios de Deus, uma igreja, para ela ter saúde, uma igreja, para ela ter unidade, para ela crescer, ela precisa de presbíteros fiéis, de um conselho, ou de presbíteros que estejam fielmente apegados à mensagem. E Paulo vai então dizer que naquela igreja haviam insubordinados, pessoas que não queriam se sujeitar à palavra de Deus. Por isso que há uma exortação para que os presbíteros sejam fiéis, para que a liderança possa ser uma liderança apegada à palavra, porque haviam membros naquela igreja que tinham dificuldade em se apegar à palavra. É necessário então que aquele grupo seja pastoreado, e Paulo vai chamar aquele grupo de insubordinados, de faladores, de enganadores. Especialmente ele diz isso lá no versículo de número 10, o grupo que é o grupo da circuncisão, que era um grupo de judeus cristãos que estavam propagando que para que você fosse um cristão você deveria se circuncidar, assim como lá no judaísmo, e Paulo vai dizer que isso era uma heresia, e que esse grupo deveria ser silenciado. Por isso o conselho, por isso os presbíteros deveriam ser firmes na palavra. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós temos autoridade de Deus para nós liderarmos uma igreja, e no meio dessa igreja surgem ensinos que contrariam a palavra de Deus, é necessário que nós, pastores, chamemos aqueles irmãos que estão propagando um ensino distorcido e os exortemos. É disso que Paulo então está falando aqui para Tito. Eles precisam ser repreendidos para que eles sejam sadios na fé. Curioso, o texto diz que essa repreensão ela visa correção, e não visa necessariamente uma tensão, mas é simplesmente uma correção, para que essas pessoas possam crescer, para que essas pessoas possam se tornar maduras na sua fé. E nesse primeiro capítulo de Tito, nós percebemos claramente a preocupação de Paulo com os aspectos doutrinários. Quando nós observamos então lá o segundo capítulo, nós observamos Paulo falando para Tito que ele deve viver e falar de acordo com a sã doutrina. E aí nós temos então uma exortação mais prática. Paulo faz muito esse movimento aqui, né? Nas suas epístolas isso é algo muito comum. Ele trata de questões teológicas primeiro, e depois ele trata de questões práticas. E no capítulo 2 de Tito, é maravilhoso, porque ele vai mostrar que os homens precisam ser homens maduros. Os homens da igreja de Creta precisam ser homens que se portam como uma referência para a igreja. As mulheres da igreja de Creta precisam ser referência
para as mulheres mais novas. Então, as mulheres mais velhas deveriam ser referência para as mulheres mais novas. E os jovens da igreja de Creta precisam ser encorajados na prudência. Ele vai falar isso lá no versículo 6 do capítulo 2. E aí, quando ele fala sobre Tito, ele fala que Tito deveria ser um exemplo para todos eles. Olha só como que Paulo coloca essa questão, né? Tito deveria ser exemplo para todos. Homens mais velhos, exemplos para a igreja. Mulheres mais velhas, exemplo para as mulheres mais novas. Jovens, exemplos no vigor. E Tito deveria ser um exemplo para todos, como Paulo procurava ser um exemplo para a igreja do primeiro século. Nos versículos de 11 a 13, Paulo vai dizer que aquela igreja, a igreja de Creta, deveria viver então de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, aguardando a volta de Cristo. E aí, meus irmãos, o interesse no capítulo 3, para mim e para você, está nas relações dos crentes, nos relacionamentos, tanto com eles mesmos, quanto com aqueles que estão fora da igreja. E quando nós pensamos em relacionamento nos dias de hoje, no século 21, não tem como nós pensarmos nisso e excluirmos a questão das redes sociais. Não tem como. Por isso eu quero propor como foco dessa mensagem de hoje, na oportunidade, assim como Paulo, também de uma maneira mais prática, eu também quero ser mais prático com você e falar sobre o seguinte tema: o cristão nas redes sociais. O cristão nas redes sociais. O cristão nas redes sociais, ele precisa lembrar de algumas coisas. E é por isso que o capítulo 3 começa dizendo, olha lá, o que diz? Versículo 1 do capítulo 3. Lembra-lhes. É Paulo dizendo para Tito, lembra-lhes. Ou seja, existem algumas lembranças para os nossos relacionamentos, tanto reais como os nossos relacionamentos virtuais. Lembra-lhes. Lembra-lhes o quê? Que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Em tempos, meus irmãos, onde nós vivemos um momento superaquecido na política brasileira, nós temos visto vários grupos aí, né? Divididos, um tentando puxar para um lado, outro tentando puxar para outro, um tentando destruir um lado, outro tentando destruir o outro, em um momento em que as pessoas abraçam partidos, em um momento que as pessoas abraçam convicções políticas, como se fossem umas verdadeiras religiões. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e nós precisamos ver qual que é a orientação da palavra de Deus, diante de um cenário político tão aquecido, como que nós estamos vivendo, tanto no mundo real, quanto no mundo virtual, numa época de tantas descobertas, de podridão, no mundo político, numa época em que as pessoas vão jogar o que o outro tem de pior lá na rede social, e nós precisamos nos acalmar, e nós precisamos, como cristãos, entender que as autoridades que estão aí, elas foram instituídas pelo próprio Deus. Se são boas ou se são ruins, não importa. Elas foram instituídas por Deus. Eu quero dizer para você, então, não olhe para o indivíduo. Olhe para o cargo que ele ocupa. Ele está nesse cargo porque, de alguma forma, foi Deus que permitiu que ele estivesse. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos acerca daqueles que ocupam posições de autoridade no nosso país. Nós vivemos numa época em que se fala muito, e aí a mídia social, meu irmão, ela se torna um ambiente propício para a divulgação de mentiras, de calúnias, de tudo mais. E nós, como cristãos, precisamos nos acalmar quando nós pensamos em nos posicionar a respeito de qualquer coisa que tange o mundo político. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que eu acredito é que nós nunca vamos saber o que realmente acontece lá. A gente recebe uma informação aqui, né, outra informação ali, e nós corremos o risco de chegarmos a conclusões perigosas, conclusões que não remetem a um estudo profundo do caso. E aí nós podemos acabar replicando isso para os outros.
pulverizar isso para a sociedade, sem saber o que realmente nós estamos falando. Não quero dizer aqui que você não pode ter um viés, pode ter uma defesa, ou abraçar uma posição política. Você pode, porque você é cidadão, mas muito cuidado com as ferramentas que você usa para denegrir o outro, e muito cuidado com a maneira que você lida com as autoridades, porque de acordo com esse texto, tanto esse texto como tantos outros, as autoridades elas são instituídas por Deus. Sujeição e obediência aos governantes. Parece uma recomendação que não é muito boa para os dias de hoje. Mas a Bíblia está nos recomendando isso aqui nesse momento. As autoridades são instituídas por Deus. E é por isso que Paulo vai dizer para Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades, elas são instituídas por Deus. Provérbios no capítulo 8, versículo 15, diz: por meu intermédio, diz o Senhor, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, diz o Senhor, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Não sei se tem alguém aqui dentro que acredita que as autoridades políticas de hoje são piores ou menos promíscuas do que as autoridades lá da época de Jesus. Não sei. Eu acredito que não. Claro que não. Porque se nós pararmos para pensar, nós vamos nos lembrar que aquelas autoridades lá, elas foram capazes de crucificar o próprio Cristo. Só existia um único inocente. Aliás, em toda a humanidade, só existe um único inocente que pisou nessa terra. O nome dele é Jesus Cristo. E ele foi condenado pelas autoridades da sua época. Se a liderança, então, daquela época, meu irmão, era uma liderança tão corrupta que procurava os seus próprios interesses, será que nós somos ingênuos por achar que, pastor, Paulo está falando isso aí porque o contexto dele é diferente do meu. Hoje é diferente. A corrupção aí está grande demais e Paulo não sabia disso não. Não! Ele sabia muito bem, porque o contexto aqui não era tão diferente. O contexto era talvez, se não semelhante, era até pior. Meus queridos, cabe a nós, tanto na mídia social, quanto pessoalmente, medirmos as nossas palavras. Quando nós formos emitir opinião sobre a nossa liderança, tanto no âmbito nacional, estadual, municipal, qualquer outra liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Mas tem um momento, existe um momento em que nós podemos nos rebelar contra a nossa autoridade. Nós devemos nos sujeitar aos que nos governam, mas existe um momento em que nós podemos nos rebelar. A Bíblia não diz que nós devemos ser totalmente subservientes aos nossos líderes ou às nossas autoridades. Existe um momento que nós podemos dizer, não, eu não sigo a ele, eu não sigo a ela. O momento é quando eles tentam nos impedir de adorar a Deus. Quando eles tentam nos impedir de prestar culto a Deus. Quando eles de alguma forma querem me impedir e te impedir de glorificar a Jesus como nosso Senhor Jesus. E aí a própria palavra de Deus nos responde lá em Atos capítulo 4, versículo 19, quando Pedro e João no Sinédrio dizem o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mas importa obedecer a Deus do que a homens. Essa é a exceção. Se nós formos impedidos de cultuar a Deus, se nós formos impedidos de viver a nossa fé, aí sim, nós não nos submeteremos mais às nossas autoridades. Mas caso contrário, nós devemos sim nos submeter. Esse é o nosso dever. E nós devemos cumprir isso como bons cidadãos. O dever é fazer o que é socialmente bom. O texto diz isso também. Gente, nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer. Enquanto muita gente está aí brigando, falando mal lá no Facebook,
colidindo, dizendo que A é melhor do que B. O que nós precisamos fazer ao invés disso? É proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Por isso, quando você se compromete com o seu envelope mensal de dízimos e ofertas para a plantação dessa igreja aqui, por isso que quando você acredita que transformação vem por meio do Evangelho, quando você entende que é por aqui que passa a verdadeira mensagem da cruz, quando você proclama pelas mídias sociais que Jesus é o seu Salvador, você está dizendo que você foi alcançado pelas boas novas de salvação. Mídia social não deve servir para eu dizer a minha própria opinião, mas mídia social deve servir como uma ferramenta de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Olha o que diz lá o versículo de número 2, olha lá comigo, capítulo 3 de Tito, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difame. Às vezes nós não difamamos publicamente, mas nós difamamos virtualmente. Que absurdo! O texto está dizendo para nós aqui, não difame. Isso significa nem de um jeito e nem de outro. Não seja altercador. O que é altercador aqui, né? Altercador é alguém que discute em debate de uma maneira calorosa. Alguém que vai para as mídias sociais e ele entra numa briga e ele fala assim, eu só vou sair dessa briga quando eu ganhar o jogo, quando eu virar o jogo. Sai disso, meu irmão. Sai logo. Ali não é lugar para nós ficarmos batendo boca. Ali não é lugar para nós ficarmos aflorando as nossas emoções e falando de maneira descontrolada. Pelo contrário, seja cordato. Cordato. Nós devemos ser cordatos. O que é ser cordato? É ser gentil. Tanto na vida real, quanto na vida virtual. Dê provas da sua cortesia. A palavra cortesia, aqui no grego, é prautês. Prautês significa meigo. Meiguice para com todos. Saia daqui hoje com uma disposição no seu coração. Eu vou ser uma pessoa meiga. Eu vou falar de coisas boas. Eu vou propagar a mensagem que transforma. Eu vou dar testemunho daquilo que eu digo que eu creio. Eu não vou entrar em discussões que simplesmente são vazias, são inúteis. Eu não vou entrar em discussões fúteis, como o próprio Paulo vai colocar aqui adiante. Aí vem o versículo 3, olha aí comigo na sua Bíblia, versículo 3 ainda. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, e odiosos, odiando-nos uns aos outros. Houve um tempo, meus irmãos, em que nós éramos assim. Nós já fomos assim, mas nós não somos mais. Odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, está tudo certo. Está tudo certo. Porque quando você vê, tanto no ambiente público ou no ambiente virtual, pessoas se degladiando por causa das suas posições, pessoas demonstrando seu ódio por causa do seu posicionamento contrário do outro, está tudo dentro do normal. Está tudo dentro do padrão de normalidade do mundo. Essas pessoas, elas têm isso como valor para as suas vidas. Essas pessoas, elas estão realmente nessa esfera, porque isso aqui é o combustível para a vida delas, porque elas são do mundo. Tem muita gente que abraça uma posição política, um partido, porque isso é o que tem valor para ela. E ela precisa lutar, ela precisa defender, ela precisa brigar e discutir sobre aquele assunto, porque esse elemento é de grande importância para ela. É uma pessoa que não tem um valor superior a esse para a sua vida. Ela faz disso a razão da sua vida, a razão da sua existência. Ela abraça a causa com todo o empenho, com toda a força, e Paulo vai dizer, olha, lá no passado nós já fomos assim, mas agora nós não somos mais. Nós éramos nécios. Ou seja, nós éramos impedidos de relacionar com Deus. Ele diz lá, nós éramos desobedientes, ou seja, nós não importávamos com o que a palavra de Deus nos dizia.
Ele diz mais: nós éramos desgarrados, ou seja, nós não tínhamos alguém para nos orientar no caminho, nós éramos escravos das paixões e dos prazeres, ou seja, a pessoa pensa e publica, coloca lá e posta. Nós tínhamos malícia e inveja, e para mim essas duas coisas aqui, elas andam juntas. Quem tem inveja é malicioso, quem é malicioso tem inveja. Nós éramos carregados de ódio interno das nossas relações. Ódio, gente. Ódio cansa. Quanto ódio nós temos percebido. Uma relação odiosa. Nós não estamos nessa esfera. Isso aqui é o nosso passado. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você um dia entendeu a mensagem da cruz, o sangue derramado. Você agora é um cidadão dos céus. Por isso você não pode se submeter a essas emoções, a essas reações que as pessoas que não creem em Cristo se submetem. O seu coração não pode ser tomado por paixões, por prazeres que te levam ao descontrole, que te levam a amar as coisas desse mundo mais do que a Deus. Eu sei que às vezes a gente quer fazer isso. Eu sei que às vezes a gente quer ser descontrolado nas nossas emoções, principalmente considerando as decisões dos nossos líderes políticos em meio a esse cenário de pandemia. É muito uma vontade do nosso coração. Mas o versículo 4 vai nos ensinar mais. E ele vai nos ensinar o que aconteceu nas nossas vidas. Olha lá o versículo de número 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quando, porém, se manifestou. Isso significa Deus se manifestou para nós. Amém, gente? Deus se manifestou para nós. Nós somos o povo. Nós somos as pessoas que receberam a manifestação de Deus. Nós somos o povo que receberam a visitação de Deus. Deus visitou o meu e o seu coração. Quando, porém, se manifestou. E quem recebe a visitação de Deus é transformado por Deus. Deus não só nos visitou. Deus, quando nos visitou, pelo seu Santo Espírito, fez de nós as suas moradas. Nós somos morada, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, um cristão não pode ter comportamentos que se equivalem aos comportamentos daqueles que não têm a fé em Cristo Jesus. Nós fomos visitados pela presença poderosa e maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Deus nos visitou. E aí o versículo 5 diz como que Deus nos visitou, né? Deus nos visitou, versículo 4, em benignidade. E de que forma? O versículo 5 nos diz, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos regenera, nos renova. A palavra regenerar aqui é palignésia, genesia, em grego. E genesia vem de Gênesis, que significa criação. Deus nos visitou e nos criou. Ele nos regenerou, nós somos recriados, feitos de novo. Deus nos fez novas criaturas, né? Por isso, não há mais compatibilidade entre as nossas obras do passado e as nossas obras do presente, porque agora que nós somos transformados por Deus, com as obras que nós tínhamos antes, nós não mais nos portamos, porque nós agora fomos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos de um comportamento marcado pela doçura, marcado pela gentileza, marcado pela educação, pelo amor, pela bondade, porque agora nós somos filhos de Deus. O Altíssimo nos visitou e nós fomos recriados, regenerados. Uma nova vida foi gerada em nós. E essa regeneração, ela produz uma renovação, é uma elevação. Nós agora estamos numa nova ordem da existência. E é assim que nós devemos nos portar, tanto nas relações familiares, quanto no nosso ambiente de trabalho, como no ambiente em que nós estudamos, como também
nas redes sociais. Eu e você fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus. E essa ceia que aconteceu aqui hoje traz à nossa memória o alto preço que foi pago para que, de uma vez por todas, nós fôssemos libertos lá daquele império das trevas e nós fôssemos transportados para o reino da luz. O Espírito Santo de Deus foi derramado abundantemente sobre nós. E aí o versículo 6 vai nos dizer como, através de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que diz para nós aqui o versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente. E aí com qual finalidade isso acontece? O versículo 7 vai nos dizer. A finalidade é a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se nós estamos conscientes dessa poderosa justificação pela graça, nós precisamos assumir uma nova identidade. Nós agora temos a identidade de herdeiros, de cidadãos que possuem nos seus corações um aquecimento da esperança eterna. Não permita, meu coração, que a chama, não permita, meu irmão, que a chama do seu coração se acenda por questões tão banais, tão inúteis, questões que não vão te levar a lugar nenhum. Não permita. Nós, como cristãos, precisamos sonhar não com um Brasil novo e diferente. Brasil novo e diferente é coisa de político. Isso é discurso de político, enganador. Não existe um Brasil novo e não existe um Brasil diferente. E nós sabemos disso, não existe. Porque se não houver uma transformação que venha do próprio Deus, através de conversões, através de uma sociedade que se rende aos pés de Jesus, um homem não consegue promover a transformação de um país por ele mesmo, se a transformação não vier do alto. A transformação precisa vir do alto. Se ela não vir do alto, ela não acontece. Por isso, dê atenção à perspectiva eterna da sua vida. Não existe esperança para nós aqui nessa terra não, meu irmão. Coloque as suas expectativas na vida eterna. Aqueça o seu coração com a esperança da vida eterna. Porque Jesus Cristo pagou muito caro para que você sonhasse com a vida de lá e não com a vida de cá. Nós queremos muitas vezes construir bens, patrimônios na vida daqui, mas nós precisamos aprender a almejar a vida de lá. Nós precisamos desejar ardentemente a vida de lá, e é isso que Paulo está falando aqui. Mais do que transformar a realidade do presente, nós precisamos ser transformados para sonhar com a realidade futura, a realidade eterna. E à medida que nós sonhamos com a realidade eterna, à medida que nós sonhamos com a realidade futura, nós transformamos a realidade presente. Nós nos tornamos cidadãos que vivem para a glória de Deus. Quanto mais os crentes viverem como crentes, como homens e mulheres que servem a Deus, mais a sociedade brasileira será transformada. Se cada crente fizer a sua parte, como cristão verdadeiro, certamente o país vai ser outro, totalmente diferente. Cientes então da transformação, é que eu quero trazer algumas aplicações para nós, a partir da continuidade do texto, versículo 8. Quais são as decisões práticas que nós devemos tomar a partir do versículo 8? Primeiro, creia na palavra de Deus. Ela não falha, ela é fiel. Versículo 8 diz para nós o quê? Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Não titubeie, não vacile, não acredite em qualquer outra doutrina, qualquer outra filosofia, qualquer outro ensinamento que possa ser mais elevado do que as Escrituras. Isso não existe. Essa Bíblia aqui, essa palavra de Deus, ela traspassa culturas, ela traspassa épocas, ela traspassa eras, ela traspassa tempos.
ela é palavra poderosa de Deus, ela transformou vidas em toda a história, ela alimentou a esperança de milhares e milhares de pessoas antes de nós, e com certeza ela vai alimentar a sua vida, com certeza ela vai alimentar o seu coração. Por isso, como aplicação, primeiro, não titubeie, acredite na palavra, creia na palavra, ela é fiel. Segundo, além de crer na palavra, porque ela é fiel, também evite discussões insensatas. Versículo de número 9, e do versículo de número 9 ao versículo de número 11, traz para nós o evitar discussões insensatas, genealogias. Exerça suas obras, meus irmãos, como filhos de Deus que os queridos são. Você precisa viver a sua fé, transformar a realidade em que você está inserido nela. E aí Paulo vai dizer lá no versículo de número 10 e no versículo de número 11, como uma terceira e última aplicação: evite o problema. Evite o problema. Evite o homem faccioso. Evite esse homem, porque não adianta você admoestar ele uma vez, 2 vezes, não adianta. Essa pessoa está pervertida, e o que o apóstolo Paulo orienta Tito aqui é que se tem alguma pessoa lá no meio da comunidade da igreja de Creta, que está em discussão insensata, que está dividindo a comunidade, que Tito tenha admoestado 1, 2 vezes, se essa pessoa não se arrepende, trate essa pessoa de uma maneira mais firme. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós precisamos ser cristãos naquilo que falamos e vivemos. Quero, portanto, concluir esse sermão dizendo para você o seguinte: nós já estamos na era digital, não tem como mais correr. Todos, ou se não todos, acho que a maioria de nós pertencem às redes sociais, à era digital. E nós precisamos, diante disso, tomar muito cuidado com as opiniões que nós expomos lá, com o que nós falamos, com o que nós emitimos ali. Porque nós não somos mais nécios, nós não somos mais pessoas que vivem na prática pecaminosa, mas nós somos filhos de Deus. E isso precisa ficar claro para todo mundo, até no ambiente virtual. Todo mundo precisa te enxergar, até no ambiente virtual, como sendo um filho de Deus, lavado e regenerado pelo sangue de Jesus. Isso precisa ficar claro nas nossas posições. E aqui eu não estou falando só de posição política, não. Eu estou falando que você precisa deixar claro para o mundo que você é crente em Jesus. O que você fala, muitas vezes, numa rede social, pode ter certeza, repercute muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Por isso, seja doce lá, seja gentil, seja crente lá, e peça a orientação de Deus para você emitir qualquer opinião ali, para que a luz de Deus resplandeça, não só nos seus relacionamentos reais, mas também nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos virtuais, para que Cristo seja glorificado em qualquer ambiente da sua vida. Que Deus então tenha misericórdia de nós, e que nós vivamos para a honra e para a glória dEle em qualquer lugar. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos para falarmos com Deus. Deus de graça, muitas vezes nós não estamos dando testemunho daquilo que nós dizemos que cremos. Perdoa-nos por isso, Pai. Nós queremos expor aquilo que é o que somos. Somos filhos do Senhor. Homens e mulheres que foram lavados, regenerados, Gênesis, criados de novo. Nós não nos portamos mais como os filhos do mundo. Nós nos portamos como filhos do Altíssimo e precisamos, ó Deus, de dar esse testemunho em qualquer ambiente, ó Deus, seja ele real ou virtual. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque vivemos num mundo tão aflorado de opiniões, ó Deus, muitas vezes divergentes,
E precisamos, no meio desse mundo, saber lidar com isso. Dá-nos sabedoria vinda do alto, Pai. Vivemos um momento onde, de fato, não queremos nos submeter às nossas autoridades. Não queremos, ó Deus, às vezes, ser subservientes. Mas precisamos, ó Deus, honrar, porque o Senhor nos disse isso na sua palavra. Salva, ó Deus, a exceção de sermos impedidos de pregar o Teu Evangelho. Queremos pregar, ó Deus, com e sem palavras. E nos ajuda, ó Deus, a fazer isso. Seja por meio de um testemunho real, presencial, seja por meio de um testemunho virtual. Que os nossos relacionamentos sejam, ó Deus, para honrar e glorificar aquele que é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, e pedimos isso, a orientação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a ficar de pé para recebermos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, povo de Deus, Israel do Novo Testamento, auxiliando-os nos relacionamentos, no testemunho e na obediência ao Senhor. Suplicamos isso pelo Espírito Santo e pela presença do Deus triuno. Amém e amém. Pode se sentar. Quanto ao retorno das nossas atividades, nós retornamos de maneira parcial, ainda não total, por isso temos 2 atividades de culto. A primeira às 9 horas, não às 9h30, mas às 9 horas da manhã do domingo. Procure chegar no horário, procure se preparar antes, para que no dia de domingo você esteja aqui. Queremos concluir as nossas atividades de 9 até no máximo às 10h30. Portanto, no domingo, às 9 e às 19. À disposição de 2 listas, você pode inserir o seu nome juntamente com o seu familiar nessa lista. Se você não tem acesso a essa lista, entre em contato com a liderança da nossa igreja por meio da nossa secretaria. O segundo aviso é de que o nosso estudo bíblico também retornou de maneira presencial, o estudo que está acontecendo para a liderança da igreja. Eu vejo que muitos irmãos estão um tanto perdidos, procurando um estudo que seja mais básico, quando nós temos ali no estudo de quarta-feira um estudo mais aprofundado, porque esse estudo é um estudo para formar pregadores aqui para a igreja. Então, se você tem tido dificuldades, eu quero dizer a você, me procure. Nós estamos pensando em elaborar uma sala virtual de estudo bíblico pelo Google Hangouts Meet. O estudo de quarta-feira, então, ele retornou também de maneira presencial. No entanto, nesta próxima quarta nós teremos um feriado, por isso nós não nos reuniremos, retornaremos no dia 28. Quero lembrar aos irmãos dessas atividades que são parciais, estamos tendo certa cautela, e eu creio que essa é uma cautela saudável, uma cautela que é para o bem, para o cuidado, para a segurança dos irmãos, e para isso um terceiro aviso, não só do culto, do estudo bíblico, mas um terceiro aviso, e para um quarto, quero convidar a Carol que já vem aqui à frente. Um terceiro aviso é de que nós... esqueci do aviso. Deixa eu lembrar do aviso aqui. Lembrei. Um terceiro aviso é de que nós pedimos a colaboração dos irmãos quanto ao momento pré e pós-culto, principalmente os jovens e adolescentes. Nós estamos
todo o cuidado, toda a cautela, para que nós não tenhamos nenhum tipo de empecilho para nós continuarmos cultuando presencialmente. E esse empecilho aqui eu me refiro à vigilância sanitária, a autoridades políticas, como eu preguei hoje, propositalmente, para dar esse aviso para os irmãos. Então, terminado o culto, por favor. Eu sei que nossa vontade de estarmos juntos é grande, mas se estenda para a sua casa. É complicadíssimo para a nossa igreja isso. Nós pensamos em tudo na mesa administrativa para falar isso para os irmãos, e eu fiquei responsável de dar esse aviso, e foi pior ainda. Eu sei que nós somos calorosos, estou com muita vontade de dar um abraço em cada um dos irmãos. Quando eu via hoje a Ana Clara, olhando ali, colocando o rostinho dela no rosto da janela, eu falei, eu quero dar um abraço nessa menina, mas não pode, né? Vi seu Geraldo vindo aqui à frente, eu falei, eu quero dar um abraço no Geraldão, mas não pode. Vamos manter esse cuidado, para nós mantermos, justamente por isso eu preguei, o bom testemunho. Nós precisamos manter o bom testemunho, não só no nosso relacionamento virtual, mas também no nosso relacionamento presencial, real. Então, ao término de culto, já vá para a sua casa. Eu sei que é muito difícil, porque nós somos uma igreja calorosa, repito, mas é desafiador, e assim, já louvamos ao Senhor que nos deu a oportunidade de vir aqui cultuar de maneira presencial. O quarto aviso, quero pedir a Carol que já venha à frente, é a respeito de uma outra atividade presencial que também irá retornar, que é o projeto Guardiãs do Lar. Nós retornaremos esse trabalho também, seguindo os critérios de distanciamento. Já há um planejamento, já está pronto, é só executar, né? Já tem até um grupo de WhatsApp, até mesmo um planejamento financeiro da mesa administrativa em auxiliar as mulheres. Tivemos a última reunião 2 terças-feiras atrás, e nós já falamos sobre isso. Só precisamos de números, né, Jovailton? De números de mulheres para a gente poder redirecionar valores. Mas conversando até com a Carol e com o Márcio, eles mesmos falaram, não, pastor, é interessante que cada participante invista, porque esse participante que está investindo na sua própria vida, é a sua vida espiritual. Então, já existe esse planejamento estratégico. Creio eu que as reuniões já começaram a ser agendadas. Eu acho que para o sábado à tarde, ou quarta-feira, não sei, durante o estudo bíblico, acho que é o sábado à tarde. Então é o sábado à tarde, mas eu queria que você, mulher, pudesse já se preparar, para nós organizarmos isso já para, mais estendendo aí 1 ou 2 semanas, iniciarmos esse trabalho. Carol, por favor, vem aqui nos falar um pouco mais sobre isso, aproveitando que os nossos irmãos da internet estão ouvindo nesse momento. Sou menor que o pastor Gabriel. Então, gente, antes de eu falar das guardiãs, eu quero compartilhar com vocês aqui um trechinho de um livro que eu estou lendo, que vai falar sobre mulher. E aí, quando o Gabriel falou para a gente retornar à questão das guardiãs, eu achei nada mais justo do que eu trazer um porquê da gente se tornar guardiã, né? Da gente se tornar a mulher que Deus tem nos chamado para ser. É um livro chamado Deixe-me Ser Mulher, né? A Elizabeth Elliot é uma missionária, ela morreu em 2015, e ela escreveu esse livro no auge do feminismo e foi traduzido recentemente para o português, né? Para nós, e algumas de nós temos lido isso. Se chama Liberdade através da Disciplina. Eu vou ler uns 2 ou 3 parágrafos só para as mulheres entenderem por que a gente tem que responder ao chamado do Senhor. E esse livro são cartas que ela escreveu à sua filha, tá? Estava prestes a se casar, e ela foi escrevendo essas cartas à sua filha em 1976, se eu não me engano. Sentada aqui na janela deste chalé, posso avistar um veleiro deslizando silenciosamente no horizonte. É um belo retrato da liberdade. Mas a liberdade que o veleiro tem de se mover com tamanhas rapidez e beleza é o resultado da obediência a leis. O construtor do barco precisava saber a proporção adequada entre a largura do casco e o tamanho da quilha e do mastro. Quem conduz o barco obedece às regras de navegação. O navio rumando contra o vento se move tortuosamente, mas, ao seguir na direção da correnteza e de um vento favorável, ele toma para si a força da maré e do vento, e eles se tornam seus.
ele está fazendo aquilo para o que foi criado. Ele não é livre quando desobedece às regras, mas a obedecer elas. Você e eu, ela falando para a filha Valerie, você e eu conversamos sobre como estudantes universitários concebem a ideia de liberdade em seus dormitórios. Eles não querem regras sobre luzes apagadas, horários de entrada e saída ou volume do som. Consequentemente, essa liberdade de manter as luzes acesas até altas horas, de ficar fora a maior parte da noite ou de ouvir música durante a madrugada, significa que não há liberdade para dormir, tampouco para estudar, o que significa que os estudantes não são mais livres para serem estudantes. Exatamente aquilo que eles vieram fazer na faculdade. Esse é o cerne da questão da liberdade, da liberação. Significa abandonar todas as restrições? Acaso um navio poderia navegar sem as restrições? Significa fazer o que temos vontade de fazer e não fazer o que queremos fazer? Significa disciplina. Significa fazer o que fomos criadas para fazer. Para o que somos chamadas, nós, mulheres de Deus? E aí eu vou continuar em Tito, né? Quando o pastor Gabriel falou lá das mulheres. Tito 2:3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós somos chamadas não só para sermos mulheres, guardiãs, né? Nós temos sim liberdade de sermos produtivas. Quando a gente vai lá na Mulher de Provérbios 31, a gente vê essa mulher produtiva. Mas nós temos um único chamado, a não difamar a palavra de Deus. E isso significa glorificar o seu nome sendo mulher. Essa é a nossa liberdade em Cristo. Então, quando eu convido você a vir fazer parte das Guardiãs do Lar, não estou convidando você a participar de uma associação, ou de um projeto, ou de um lado político, como foi pregado aqui hoje. Estou convidando você a assumir a sua identidade em Cristo, aquilo que você foi chamada para ser, aquilo que você está sendo convocada por Deus desde a sua criação a ser a mulher do seu lar. Amém? As inscrições estão abertas, tá? Quem tem interesse, por favor, fala comigo. Por favor, não pense em valores agora. Só vem conversar comigo para a gente poder, ou comigo ou com a Larissa, para a gente poder anotar os nomes e a gente começar o mais rápido possível as nossas aulas. Amém? Obrigada. Amém, irmãos. Então, fica o convite estendido para todas as mulheres da nossa igreja. Lembrando da palavra que foi falada hoje, a responsabilidade que foi dada à igreja de Creta também é dada à igreja presbiteriana do bairro de Lourdes. Convido vocês a se colocar de pé, vamos fazer a nossa oração final e assim estaremos encerrados, indo para as nossas casas. Louvo a Deus pela vida daqueles que nos visitam. Gabriel, ali, Deus abençoe. É um privilégio recebê-los. Acho que a namorada está ali também. Irmã, namorado? Certo, Deus abençoe. Bom demais recebê-los. Vamos orar, peço a igreja que se coloque de pé e Deus então fale conosco mais uma vez. Te exaltamos, Pai de amor, Deus bendito, por aqueles que estão aqui conosco em culto presencial, culto virtual, ambos cultos que fazem parte de um culto real. É real, ó Deus, porque é para o Senhor é o dono desta igreja, não é outro. O Senhor é aquele que nos chamou, nos convidou, nos convocou para estarmos aqui. E te louvamos pela oportunidade tão maravilhosa. Por isso, leva-nos agora para as nossas casas, guiados, ó Deus, pelo Santo Espírito do Senhor e conduzidos por um Espírito, ó Deus, que nos direciona a te adorar, a te louvar com tudo que temos, com tudo que somos. Sê conosco, Paizinho. Nós suplicamos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.